Bom, vamos continuar então. Nessa segunda parte do vídeo, eu quero deixar claro que o quiz vai ser feito em sala de aula. A professora Simone vai aplicar aí pra vocês, tá? Depois que vocês terminarem de assistir os vídeos. E não sei se vai dar tempo de fazer algum exercício, mas eu vou deixar um exercício extra aí, né? Então, o quiz mais o exercício para ser entregue hoje. Vocês não vão fazer pelos sílabos, não vão entregar pelos sílabos, vocês vão fazer tudo à mão e entregar tudo à mão para a professora Simone, tá? Então, até às 9h30, que é o horário da nossa aula, tá certo? Bom, continuando, nós vamos falar um pouco agora sobre a parte de construtores e relação de superclasse e tal. Então, assim, na hierarquia de classes, né, que é a hierarquia de herança, é possível que tanto as superclasses quanto as subclasses tenham seus próprios construtores. Então, o meu corpo 2D pode ter o seu construtor, triângulo também e retângulo também. O que acontece aqui quando eu não tenho construtor? A gente já discutiu isso em outras aulas. Quando nós não temos o construtor, o Java tem o seu construtor implícito, tá? Vazio, que constrói a classe, tá certo? Mas em algumas situações eu preciso especificar o construtor, tá? E uma pergunta que é importante a gente refletir sobre ela. Que construtor é responsável pela construção de um objeto da subclasse? É o da superclasse ou o da subclasse? Ou ambos? Então, qual construtor é responsável pela construção de um objeto da subclasse? É o construtor da superclasse que é responsável por isso? Ou é o construtor da subclasse? Ou ambos? Então, isso, gente, com certeza pode cair num concurso, pode cair no ENAD, pode cair na sua entrevista de emprego, tá? Por isso que é importante ter bem claros os conceitos de orientação a objetos, que são os mesmos para qualquer linguagem orientada a objetos. O que muda é a implementação da linguagem orientada a objeto. Então, o compilador da linguagem orientada a objeto é que pode modificar um pouco a implementação desse conceito, tá? Mas o conceito é o mesmo. Então, se fosse C++ ou C Sharp, a pergunta, eu faria a mesma pergunta, a resposta também seria a mesma, tá? Qual que é essa resposta? O construtor da superclasse vai construir a parte do objeto referente à superclasse. Então, a superclasse tem o seu construtor que constrói a sua parte. E a subclasse tem o seu construtor que constrói a sua parte correspondente, tá? Então, cada um tem o seu construtor correspondente que constrói a sua parte do objeto correspondente. Por que que isso faz sentido? A superclasse não conhece, vamos lembrar que a gente parou nesse item, ela não conhece e ela também não acessa elementos de uma subclasse. Lembra que nós falamos disso no outro vídeo. Uma subclasse pode acessar, tá? E pode conhecer os membros de uma superclasse, mas não o inverso, tá? É por isso, então, que a sua construção tem que ser feita separada. Por isso que cada um tem que ser feito, tem que ter o seu construtor individual, tá? Nos exemplos que nós fizemos antes, como nós já discutimos, esses construtores são os construtores implícitos, que são vazios, né? São aqueles criados automaticamente pelo Java, já que eles não foram explicitados no código, tá? Só que sempre, na maioria das vezes, nós vamos ter que colocar algum construtor explícito. Na maioria das vezes, nós vamos ter que usar, tá? Então, quando só a subclasse define o construtor, aí a coisa é simples. A gente constrói só o objeto da subclasse. A parte que condiz em relação à superclasse é construída de forma automática com o seu construtor padrão. Tá? Então, se eu não coloquei aqui no corpo 2D um construtor, não coloquei aqui um construtor. Então, como vai ser construída essa classe? Vai ser construída pelo construtor padrão implícito do Java. Se no triângulo eu especifiquei um construtor, então esse construtor que está nessa classe vai construir para mim essa classe, tá? Certo? Então, vamos fazer uma pequena modificação aqui no nosso código. Nós já temos, então, os atributos privados, os métodos modificadores e acessadores get e set, ok? Temos aí o nosso método mostrar,
nós colocamos também nossa variável private, nossa variável estilo como private, e agora nós vamos colocar um construtor aqui. Então, antes dos nossos métodos get e set, botão direito, inserir código. Onde eu clico com o botão direito? Aqui, clica com o botão direito aqui, inserir código, construtor. E esse construtor eu vou colocar o meu estilo, ok? Eu tenho um construtor com apenas um parâmetro, tá? Só que eu não quero só isso. Eu quero que aqui também tenha o resto. Vou tirar esse public, ok? Vou colocar aqui double A de altura e double H, L de... Nós estamos usando altura e largura, tá certo? Altura e largura. Então, o A de altura e o L de largura, ok? Dentro aqui, eu estou usando o meu estilo, ok? E vou colocar, então, o método set, altura, com o A e o set, largura, com o L, tá bom? Então, esse cara aqui, ó, é inicializado pelo construtor padrão de corpo 2D. E esse cara também. Esse aqui é inicializado por quem? Inicializado por este método construtor. Construtor específico. Ok? Aqui só para ficar um pouquinho diferente, vamos colocar aqui E e E. Certo? Na verdade, aqui estilo e aqui o E. Bom? Então, tá aqui nosso método construtor específico da subclasse triângulo, tá bom? Criamos aí nosso método. Lá agora no programa principal, vamos fazer uma pequena modificação. Então, observa que ele já marcou, inclusive, ó. Por que ele está marcando isso aqui nos nossos dois objetos? Porque agora triângulo tem um construtor que não é mais o construtor padrão. Ele exige 3 parâmetros. Então, este é um método construtor parametrizado, que me exige a string E, que é aquela mensagem, o tamanho no caso, o valor da altura e o valor da largura. Então, agora aqui eu tenho que passar esses 3 parâmetros, tá? Então, eu vou passar aqui direto, contorno, o valor e o outro valor. Observa que eu estou passando no construtor. E o que vai acontecer com o resto do código? Não preciso mais aqui, ó, dessa parte do código, tá vendo? Não preciso mais dessa parte do código, tá? Então eu vou apagar. Não, na verdade não vou apagar, vou deixar só comentado, tá legal? Vou deixar comentada essa parte do código aqui. Ok? Então tá comentada essa parte do código. E é uma parte do código que nós não precisamos mais. E o resto vai mudar? O resto não muda, tá bom? O resto continua a mesma coisa. Só retiramos 6 linhas de código porque na hora de criar o objeto, a classe exige que seja passado 3 parâmetros, ok? Bom, então, nesse caso, a nossa classe triângulo inicializa os membros herdados, tá, de corpo 2D, junto com o seu campo. É o que acontece aqui no nosso campo triângulo. Esse cara é específico dessa classe e esses dois são lá da nossa classe corpo 2D, tá? Quando tanto a superclasse quanto a subclasse definem construtores, o processo é um pouco mais complicado, porque os dois construtores têm que ser executados, tá? Se isso por um acaso acontecer, você vai ter que usar a palavra-chave super,
tá? Que tem duas formas gerais. Na primeira, um construtor é chamado da superclasse, tá? Então, na primeira forma, a primeira classe chama o construtor da superclasse. E na segunda forma, usa-se, né, para acessar um membro da superclasse ocultado pelo membro de uma subclasse, tá? Então, vamos ver como é que fica essa situação quando eu tenho a superclasse e a subclasse com construtores. Então, só reforçando. A primeira chama um construtor da superclasse e a segunda é usada para acessar um membro da superclasse ocultado pelo membro de uma subclasse. Vamos ver na prática. Aqui, olha, no nosso corpo 2D, nós temos então nossos membros, nossos atributos privados, tá? E vamos colocar um método construtor aqui, já que por enquanto ele só tem padrão. Vamos colocar altura e largura, tá? Ops, esqueci de selecionar um. Altura e largura. Então tá lá criado o nosso método construtor da superclasse. Bom, nesse método construtor da superclasse eu tenho double largura, double altura, né, e faço que a largura e a altura recebam esse valor, tá certo? Se você quiser, você pode fazer assim. Tá ok? Também pode ser feito assim, esse método construtor, ok? Então, fizemos isso. Bom, agora, como fica do outro lado? Uma coisa importante aqui. Uma subclasse pode chamar um construtor definido por sua superclasse usando a forma de super, que é a super mais a lista de parâmetros, tá? Em que esses parâmetros são aqueles especificados no construtor da superclasse. Então, vamos lá na nossa classe triângulo. Observa que aqui já marcou de vermelhinho. O que está marcando de vermelho? O construtor, ó. Por que está marcando o nosso construtor de vermelho? Porque agora eu tenho um construtor aqui no corpo 2D, tá? Então, o nosso private style está aqui. E aí, nós vamos colocar diferente aqui, ó, a nossa altura e largura. Novamente, eu vou comentar esse código, tá? Só pra gente não perder o que a gente fez antes. Vou colocar aqui então agora super W, vírgula, W não, A, vírgula, L. E aqui uma coisa importante, retomando, uma coisa importante, gente, é que o super tem que vir antes, tá? Então, se eu colocar o super aqui, ó, ele vai ficar marcando errado, tá? Então, eu tenho que colocar o super antes. Feito isso, não tem nenhum erro, tá? Então, tá aqui o nosso super. O que faz esse super? Chama o construtor da classe, da superclasse, tá certo? Então, ele vai inicializar a parte do objeto que é referente ao corpo 2D, tá certo? E lá no programa principal, nada muda, fica tudo como estava antes, tá bom? Então, aqui no nosso programa principal, tudo beleza, tá certo? Bom, o nosso construtor, então, aqui de triângulo, vai inicializar os membros herdados do corpo 2D junto com o estilo, tá? Usando super, eu chamo o construtor dessa classe aqui, tá? Quando só para reforçar então, pessoal, o triângulo vai chamar através de super do construtor, tá bom?
E aí o corpo 2D vai poder ficar livre para construir a sua parte do código da forma que for melhor, tá? E aí também pode ser adicionado funcionalidades, tá? Sobre as quais as subclasses não terão conhecimento. E isso vai impedir que o código que já existe seja danificado, tá bom? Então toda forma de construtor definida pela superclasse pode ser chamada por super, tá bom? Quem é que vai ser executado? Qual construtor? O construtor que vai ser executado é aquele que tiver os parâmetros, os argumentos correspondentes, tá certo? Isso porque eu posso ter vários construtores nas classes, tá? Vamos ver uma versão expandida aqui desses códigos que tem mais de um construtor. Vamos pegar aqui nossa classe corpo 2D, nós já temos esse método de construtor. Vamos colocar um outro método construtor aqui. Nesse método construtor, eu vou colocar um construtor vazio, mas dentro desse construtor vazio, eu vou colocar aqui altura igual a largura igual a 0.0. O que faz esse método construtor? Ele apenas inicializa as variáveis, né, os nossos atributos, altura e largura com 0. Tá? Então, essa forma é uma outra forma que você pode inicializar, tá? Inicialização de variáveis. Então, ambas vão receber o valor 0, tá bom? Então, agora eu tenho dois construtores. Um construtor sem parâmetros, então aqui só reforçando, sem parâmetros, ok? E um outro construtor com parâmetros, tá certo? Ok? Posso ter ainda um outro construtor que tenha só altura, um outro construtor que tenha só largura, ou ainda um construtor totalmente vazio, tá bom? Vamos colocar aqui um outro construtor, mais um. Então, vamos ter 3 construtores. Esse daqui, ó, esse daqui nós também chamamos, como no caso, é um método construtor parametrizado, porque ele tem parâmetros, tá? Vou colocar aqui, então, nosso próximo método. Esse método vai ter aqui uma variávelzinha chamada x, e esse x vai fazer o quê? Largura igual a altura igual a x, tá? Então, o terceiro método aqui, novamente, tá? Ele tem parâmetros, é um método construtor parametrizado, tá bom? E ele vai fazer o quê? Vai construir o objeto com a altura e a largura iguais. Ou seja, se x for 2, largura e altura vai ser 2. Se x for 20, largura vai ser 20, altura também vai ser 20, tá ok? Então, nós temos 3 métodos, tá? Primeiro método construtor, o segundo método construtor e o terceiro método construtor, ok? 3 métodos construtores aqui. Na hora de utilizá-los, como que eu faço? Eu vou passar o parâmetro correspondente, tá? Vamos vir aqui, então, na nossa classe triângulo. Vamos fazer uma pequena modificação nela. Nós temos aqui esse método construtor parametrizado, ok? Vamos colocar um outro método construtor aqui, que é um método construtor vazio, mas dentro dele eu inicializo a minha superclasse e inicializo a minha variável estilo com um valor chamado nome, tá? Então, é como se fosse o nosso construtor padrão. Então, primeiro construtor padrão vazio, ok? Que inicializa os atributos, tá bom? Então, aqui ele faz o quê? Chama o construtor vazio da superclasse.
Quem é o construtor vazio da superclasse? Então, na hora que ele for executar essa linha, ele vai vir aqui em corpo 2D e vai encontrar esse cara aqui, ó. Então, essa linha vai fazer o quê? Vai fazer a inicialização de altura e largura com valor 0, tá bom? E essa outra linha faz o quê? Apenas inicializa o atributo string estilo que nós definimos nessa classe com o valor nome, ok? Vamos colocar mais um construtor. Então, vamos deixar esse daqui como nosso segundo método construtor. Vamos colocar mais um terceiro método construtor. Nesse método construtor, vamos passar aqui um double x, tá? Vamos colocar aqui super x. E vamos colocar estilo igual a contorno, por exemplo. Ok? Supondo que esse contorno seja o padrão, o default, tá? Seja o valor default aí do triângulo. Então, nesse terceiro método construtor, também tem parâmetros, ok? Ele está fazendo o quê? Está chamando o construtor da superclasse. Qual construtor que ele está chamando aqui em super x? Veja bem, eu estou chamando um método construtor da superclasse que tem apenas um parâmetro, um argumento. Estou passando um argumento para cá. Então, o que ele vai chamar? Bom, o primeiro método construtor não tem nada, não tem nenhum parâmetro. O segundo método construtor tem 2 parâmetros. Então, não é esse. O terceiro método construtor tem aqui um parâmetro, x. Então, é esse cara que ele vai chamar na hora que ele executar aquela linha. Então, o que faz isso daqui? Isso daqui vai inicializar a superclasse com largura e altura com o mesmo tamanho, tá? Que é o tamanho x, tá certo? Então, super nós usamos para chamar toda e qualquer construtor que eu defini na minha classe, na minha superclasse, tá certo? Então, o primeiro método construtor em triângulo, um método padrão vazio, em que eu só faço a inicialização do estilo e chamo aqui o meu construtor vazio da superclasse. O segundo método, em que eu chamo o construtor que inicializa a i0 e o estilo, também da minha superclasse aqui. E um terceiro construtor, tá meio lento aqui meu computador. E o terceiro construtor que vai fazer, então, a chamada daquele método que tem apenas um parâmetro, ok? Beleza? No nosso programa principal, como que vai funcionar? Vamos fazer aqui uma pequena modificação também. Vamos pegar triângulo T1 igual a new triângulo apenas, tá certo? Triângulo T2 igual a triângulo, vou passar aqui esse valor, 8 e 12, beleza. O próximo, vou colocar aqui um T3, que vai ser igual, e aqui eu vou passar para ele um valor único, tá? Então, eu inicializo